Olá, minha gente, como faço todos os anos, eu faço uma análise, uma resenha das obras exigidas pelo Cefet nos exames seletivos de final de ano. E este ano o Cefet resolveu indicar a obra de Mário de Andrade, Contos Selecionados. Mário de Andrade foi um dos precursores do modernismo no Brasil, participou ativamente da Semana da Arte Moderna em São Paulo em 1922. Olha, um talento e tanto. Quero ir diretamente ao assunto. Os 10 contos selecionados pela editora LED, ela resolveu fazer uma obra, está disponível para todos os candidatos ao Cefet gratuitamente, tá bom? Pode baixar ali, pode naturalmente você fazer uso de tudo isso aqui. É tanto que a minha resenha aqui não substitui a leitura da obra, ok? Mas vamos diretamente ao assunto que mais interessa? Bom, primeiro é o seguinte, eu quero falar de Tempo da Camisolinha. Juca, que participa de outros 4 contos na obra, ele é um personagem participante. Em alguns contos ele é observador, certo? Mas agora ele é um personagem que participa em primeira pessoa, naturalmente. E nesse Tempo de Camisolinha, ele tinha umas mechas que eram um orgulho dele, sabe? Ele mesmo achava lindas aquelas mechas e tal. E a mãe dele adoeceu, e por recomendação médica eles tiveram que ir para a praia, para Santos, certo? Não é uma casa muito boa, assim, próxima apenas da praia, mas ele ficou ali com a família e tal, e ele nem gostava de ir à praia, ele gostava de ficar ali conversando com os operários, num canal que estava sendo limpo ali na época, com os pescadores, né? Ele até ganha umas estrelinhas ali, que daria sorte para a vida dele, etc, etc. Mas o pai dele, naquela época, gente, era o patriarcalismo pesado. Determinou que as mechas fossem cortadas. Aquilo foi um arraso para a vida dele. Então, ele, que se orgulhava tanto dessas mechas, ele viu aquela ordem do pai dele ser cumprida. Inclusive, ele olhou para a mãe assim, assustado, né? A mãe não podia fazer nada, sabe? A mãe se compadeceu dele, dá para observar na obra que a mãe se compadeceu dele, mas não pôde fazer nada. E ele teve as mechas cortadas. Mas a mãe continuou fazendo com que ele usasse a camisolinha que era próprio para crianças daquela época. Olha que interessante. O pai manda cortar os cabelos para que ele virasse homem. As pessoas até brincavam com ele, você está virando homem e tal, né? E aí, de repente, ele tem que usar camisolinha. Aí ele faz uma estripulia tremenda, sabe? Ele levanta a camisolinha para o vento ficar ali batendo nas suas entranhas, né? Certo? Também a mãe fala, Nossa Senhora não vai gostar disso aí não, tinha uma imagem de Nossa Senhora lá, um quadro de Nossa Senhora na sala, né? Aí ele pegou diante de Nossa Senhora também, ele levantou, sabe, a camisolinha, e eu falei, olha, interessante, Nossa Senhora nem achou ruim comigo, as pessoas estão aí falando que isso Nossa Senhora acha ruim, é coisa de adulto mesmo, aquele adulto que as pessoas queriam que ele fosse, né? Então ele, ali sem nada por baixo, resolve levantar a camisolinha. Primeiro para sentir o frescor, né, nos seus órgãos genitais, diríamos assim, e também para mostrar para Nossa Senhora que estava meio brava com ele, e ele viu que não estava brava nada. E a história se desenrola mais ou menos por isso aí, ok? Ele, homem, ok? Ele tinha 3 a 4 anos, mas querendo os adultos que ele fosse homem. Depois dessas estrelinhas que ele guarda, ele acaba vendo um operário muito sofredor, e ele busca uma das estrelinhas, entrega esse operário, sabe? Apesar de ele gostar tanto das estrelinhas, ele foi para casa chorando, meu Deus, eu tenho que socorrer aquelas pessoas que estão ao meu lado, aqueles meus sonhos não valem nada em vista do sofrimento das pessoas, etc. É por aí, tá bom? Bom, e o segundo conto, Vestida de Preto, Juca, de novo, na sua infância, conhece Maria, e eles têm ali alguns sonhos de adultos, né? Eles vão para um quarto, por exemplo, e aí ele começa a acariciar a Maria, criança, viu, gente? Mas acontece o seguinte, aí já tem mais ou menos seus 14 anos, e aí a tia velha entra no quarto, e pega os dois no flagra ali,
Vou contar para o seu pai, tá bom, Juca, e tal, aquela ameaça toda. E, coincidentemente, esse fato, a Maria passa a não gostar mais, a ser indiferente com ele. Eu falo não gostar mais usando a linguagem bem jovem aí, né? A Maria passa a ficar indiferente com ele, sabe? E ele percebe que talvez seja porque ele não era um bom aluno, né? Um bom aluno em matemática, por exemplo. O que acontece? Depois desse fato aí, que ele não entendeu por que Maria, né, ficou tão indiferente, ela vai para a Europa, ela se casa, sabe? Tem muitos relacionamentos ali, e ele fica assistindo aquilo ali meio que triste, mas ele determinou que não iria gostar mais de Maria, tomou atitude, eu não quero gostar mais de Maria, e os pensamentos vinham até ele, e ele rejeitava aquilo assim, numa boa, sem sofrer, sabe? Sem sofrer, mas ele determinou que não iria gostar mais de Maria. Bom, o que acontece é que Maria volta um dia da Europa, ele sabia que ia ter ali uma festa e ele sabia que Maria ia até lá. Ele também falou, eu vou lá cumprimentar, nós somos adultos hoje, nós vamos apenas lembrar dessas coisas, né, que a gente participava, que a gente fazia no passado, quem sabe, mas sem qualquer outra alteração sentimental para ele, tá bom? Maria aparece nessa festa deslumbrantemente de preto, e ele olha para Maria assim, sabe, mas não chega perto dela de forma alguma, talvez para não dar o braço a torcer, aquele orgulho, né? Mas ela chega perto dele e diz, poxa, mas nem para cumprimentar, Juca? E ele fala assim, não, é porque eu vou ter que sair dessa festa, vou ter que ir embora e tal, e despediu-se e foi embora a encontrasse sempre deslumbrante. Depois ele tem algumas notícias de que a Maria teve outros relacionamentos, etc. E o conto termina por aí, assim, de maneira muito estranha. Esse vestido de preto, talvez o arrependimento de Maria de não ter tido nesse relacionamento com ele, talvez porque ela estaria mais deslumbrante ainda, talvez esse vestido de preto tivesse uma relação com o fim mesmo do relacionamento dos dois, não ficou muito claro isso aí. Aí nós vamos para o terceiro conto, que é Frederico Paciência. O Mário de Andrade toca no assunto muito assim interessante para a época. Então ele foi extremamente usado, porque trata das causas LGBTs. Ele tem assim, esse conto foi publicado depois da morte dele, e trata dessa situação de aquele relacionamento homoafetivo reprimido. A história trata de quando ele conheceu Frederico Paciência no colégio, e Frederico era assim o estereótipo de um homem que ele sonhava, o relacionamento que ele sonhava. Gente, eu estou falando de 1930, o assunto está em voga hoje, mas estou falando de 1930. Ele nunca se declara para o Frederico. Frederico também tem um interesse sim por ele, mas os dois, exatamente devido àquele período em que a homoafetividade era extremamente reprimida mesmo, eles se consideram grandes amigos, né? Ele chega a tocar no Frederico nele também e tal, mas eles não vão além disso. Frederico quer estudar medicina, né? Fora do país, e essa questão de Frederico ter que sair talvez fosse até um alívio, sabe, para o Juca, porque ele teria aquele relacionamento interrompido. Eles trocaram algumas cartas lá e tal, e depois acabou todo esse relacionamento entre eles. O interessante desse conto é a coragem, a ousadia deste grande escritor aqui, o Mário de Andrade, falar. Aliás, um dos objetivos do modernismo no Brasil era quebrar todos os padrões. A literatura começou praticamente do zero, ali na Semana da Arte Moderna, para frente, entenderam? Então eles estavam quebrando tudo que estava até então imposto, e essa era a proposta do modernismo no Brasil.
Tanto que a Semana da Arte Moderna foi super, não dá para falar aqui agora, mas foi super criticada na época por causa dessas ações. Essa questão do Frederico Paciência, por exemplo, desse conto, até traz um fato interessante. O Mário de Andrade era muito amigo do Oswald de Andrade também, que foi da Anita Mafaldi, que foram precursores dessa Semana da Arte Moderna em São Paulo. E o Oswald de Andrade, embora tenha o mesmo sobrenome, não tinha parentesco nenhum com o Mário de Andrade, ele brincava muito, sabe, com a sexualidade, piadas com a sexualidade do Mário de Andrade. Então, aí eles acabaram interrompendo esse ciclo de amizades dele, né? Então, naquela época, em 1930, já tinha essa questão de piadinha com as pessoas, né, que tinham, assim, uma orientação homoafetiva. Bom, então, depois desse conto aí, que mostra tudo isso aí, os dois, né, desapareceram ali, Frederico Paciência e o Juca, tem o conto Peru de Natal. Olha, o pai do Juca era muito duro nos seus relacionamentos, embora fosse um bom pai, embora tivesse trabalhado pela família, sabe, com muita luta, mas ele, por exemplo, no Natal, ele achava que tinha que ser uma alimentação comum, um jantar comum e tal, e ele vem a falecer. Quando ele já está morto, no primeiro Natal que eles vão comemorar juntos, Juca sugere que seja, então, preparado um peru de Natal para a família. Então, isso vem a retratar uma certa liberdade que as pessoas podiam ter, né? Uma liberdade que a família poderia, naquele Natal, enfim, comemorar. O interessante é que a família é reunida ali, com saudades do pai, né, naturalmente, mas o Juca tenta fazer com que todos fiquem alegres pela primeira vez, comemorando aquilo ali, embora se o pai estivesse vivo, não deixaria jamais acontecer. Então a mãe pega aquele tamanho grande e sabe, fatias daquele peru e tal. Então, mais uma vez, é uma crítica que Mário de Andrade faz ao patriarcalismo, sabe, vigente naquela época. Olha tanta coisa do patriarcalismo, né? Quebrando os estereótipos anteriores. Em tempo da camisolinha, por exemplo, o pai Li, né? Vestida de noiva é a Maria que está quebrando, sabe, as regras impostas até então, namorando outras pessoas no plural, que era um absurdo. O Frederico Paciência também, com essa questão homoafetiva, né? O peru de Natal, a imposição do pai nas festas ali, e eles tendo finalmente a liberdade de comemorar juntos. E ali o conto fala da tristeza da família em comemorar o Natal sem o pai, mas fala da alegria ao mesmo tempo em terem essa liberdade. Muito bem. E o conto Brasília não fala da capital do Brasil, mas fala de uma pessoa, um sírio, um francês, na verdade, que chegou a Brasília e entendeu que queria encontrar nesse Brasil lindo, maravilhoso, sabe, o estereótipo também de um Brasil livre, né, com tanta beleza, mas encontrou aqui um Brasil que estava tudo cheio das manias, dos hábitos europeus. Se fosse hoje, ele ficaria louco, porque nós temos muito mais influências aí, tanto assim de idiomas como a língua inglesa, dos comportamentos principalmente norte-americanos aqui, as imposições dentro do nosso idioma, etc, 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 aqueles imperialismos lá de fora tentando reinar aqui dentro do país, essas coisas assim, ele ficaria louco, né? E o Mário de Andrade escreveu isso aqui lá em 1915, mais ou menos, né? 1920. Bom, eu não vou poder tratar muito assim desses próximos contos com muito tempo, porque todo mundo já me diz, olha, mais de 20 minutos as pessoas não assistem, né? Então eu vou tratar rapidamente aqui desses outros contos. No nosso Saiba Mais, você vai ter outras informações sobre esse trabalho que eu estou fazendo, tá bom? Várias questões sobre cada um desses contos, um resumo e uma resenha sobre cada um deles, ok?
você vai saber, é lógico que isso tem um preço, não é? Mas nada de exorbitante. Quem conhece o meu trabalho aí, né, nos anos anteriores, sabe que a gente faz alguma coisa assim bem justa para, sabe, que todos tenham condições de ter esse material, que é o resumo dessas obras, as resenhas e várias questões, em torno de umas 50 questões sobre essas obras, ok? E atrás da Catedral de Rouen conta a história da Mademoiselle, uma professora de francês de 43 anos, e ela tem também suas imaginações eróticas, e o meio urbano era o cenário dessas imaginações eróticas dela. Certo dia ela está atrás, ali perto da Catedral de Rouen, ela é perseguida por duas pessoas, ela acaba correndo ali, entrando na pensão onde ela morava. Então aí a história mais ou menos da repressão, sabe? Principalmente em relação à mulher naquela época, nós estamos falando em 1930. A história de Nelson também, ele está num bar ali, e tem 4 rapazes em outra mesa, fica analisando, de quem será esse senhor que está ali tomando todas, né, entre aspas ali, e começam a fazer pré-julgamentos. A história é mais ou menos essa, né? História com data também, conta a história de dois, Alberto e José, e tem aquela questão de a alma de um entra na alma do outro, e aí é uma peleja tremenda, assim como o conto de Natal, que é uma peleja também, que alguém chega à cidade cansado, eram 22 horas mais ou menos, né? Naquela época 10 da noite, né? E ele faz uma confusão tremenda ali quanto aos festejos que estão acontecendo naquela cidade, se é festejo de Natal ou de Ano Novo, essas questões mesmo, assim. O conto ele é bem antigo, acho que um dos primeiros contos lá, ali do Mário de Andrade. E finalmente os Sírios. Os Sírios é uma família que foge das perseguições lá da Síria. Isso é antigo, né, gente? Então, e vem para o Brasil, aí mostra a luta deles para poder sobreviver como se fosse hoje ainda, né, no Brasil. Então, tudo gira em torno de mais ou menos isso aí, tá bom? Eu acho que não ficou tão longo assim, eu fui fazendo um resumo maior no finalzinho, espero que todos tenham gostado, e eu mais uma vez falo desse trabalho que eu preparei para cada um de vocês. No Saiba Mais tem as informações aí com as questões, tá, gente, desse trabalho, com uma resenha maior, e espero que todos possam mandar bem nas provas do Cefet. Aguardo todos vocês aí no Saiba Mais. Um abraço.